A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 20. O título do capítulo é A Sedição de Seba e a Sua Morte. E os assuntos do vídeo de hoje serão Respeito se conquista, Seja sábio e o fim dos rebeldes. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina, e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então aqui, esse Seba, a Bíblia está chamando ele de filho de Belial. A gente já viu que Belial é um sinônimo de demônio, né? De diabo. Então ele é um filho do diabo. O apóstolo João deixou bem claro que todos aqueles que seguem a vontade de Deus, leem a Bíblia Sagrada e põem em prática, são filhos de Deus. Mas todo aquele que pratica as obras do maligno são filhos do diabo, né? Santo Deus. E aqui o Belial, o Seba, ele tem por pai o diabo aqui, porque ele está sendo rebelde. E a rebeldia é um atributo do nosso inimigo, né? Ele começou a rebeldia lá no céu e arrastou com ele um terço dos anjos, convencendo eles a lutarem contra Deus, né? Santo Deus. Então, rebeldia começou lá no céu com esse anjo caído, Santo Deus. E reflete na nossa terra até os dias de hoje, tá bom? Porque tudo que acontece no céu, acontece na terra, né? É tudo ligado aqui, né? Tudo interligado. Então, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, né? Assim na terra como no céu. Então, vocês sempre escutaram essa frase, né? Isso é verdadeiro, tá? Tudo acontece primeiro no mundo espiritual e reflete aqui no mundo material, tá bom? Então, aqui, este homem aproveitou a situação que estava fragilizada, porque o Davi, ele acabou de sair de uma rebelião do seu próprio filho Absalão, e ele viu a oportunidade de aproveitar essa situação para se tornar rei, tocando a buzina, convocando o povo que estava satisfeito com o retorno de Davi, e se proclamando o novo rei e dizendo que ia favorecer essas tribos se ele fosse o rei, né? Então começou aqui a sua campanha aqui de rebeldia, de rebelião contra Davi. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde Jordão até Jerusalém. O povo de Judá permaneceu fiel, santo a Deus. Por isso que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo veio da tribo de Judá, né? Porque eles permaneceram fiéis, santo a Deus. Então é uma tribo que a gente já, quem estudou Gênesis comigo, tem vários exemplos do que por que Jesus veio da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá, porque vários exemplos que mostram a dignidade dessa tribo que viria a trazer o Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, e posteriormente o nosso Salvador, o nosso Messias, Jesus Cristo. Amém? Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Santa Deus. Olha só o triste fim dessas 10 concubinas aqui, né? Quando Absalão se revoltou contra o seu pai Davi e entrou em Jerusalém e o Davi fugiu, o Absalão pegou essas 10 concubinas e uma amostra de poder, ele entrou nelas, né? Violentou elas e pegou elas para si, aquelas concubinas, né? Só que ele não podia gerar filhos, o Absalão. Então elas não tiveram filhos com Absalão. E só que como o Absalão contaminou elas, desonrou elas, o rei Davi ele não podia entrar novamente a elas, né? Então ele deixou elas num lugar e as sustentou. E elas ficaram como viúvas. Olha só, por causa do pecado de Davi que começou lá atrás e que Deus castigou ele, colocou a revolta na casa dele, a espada na casa dele. O Absalão se levantou contra ele. Aí, pelo pecado de Davi e pelo pecado de Absalão, de se rebelar contra o seu próprio pai, essas mulheres sofreram, passaram o resto da sua vida sem ter oportunidade de gerar ou de ter uma vida com seu marido, né, com Davi, Santa Deus. Então é triste, o pecado traz consequências não só para a nossa vida, mas para os que estão ao nosso derredor, né? Santo Jesus Cristo. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que ele tinha designado. Então Amasa, vocês lembram que
era general do Absalão, né? Então, muito provavelmente, quando ele foi chamar os soldados de Judá para se agruparem para poder enfrentar o Seba, eles não quiseram ir, porque eles estavam desconfiados. Ué, o Davi colocou esse homem para nos liderar. Ele estava há pouco tempo estava tentando matar a gente, né? Ele era o líder do exército do Absalão e agora ele que vai nos comandar. Então estavam todos os soldados com o pé atrás. Então eles não confiavam no Amasa, né? Então a confiança a gente se conquista ela, né? Aqui o Davi, ele para punir o Joabe por ter matado o Absalão, ele colocou esse Amasa no lugar dele. Só que o exército não ficou feliz com isso, porque o Joabe ele conquistou a confiança do exército de Davi. Muitas vezes o Joabe venceu as batalhas, era um homem experiente em batalha, então os soldados confiavam muito nele. E já esse Amasa, ele não tinha confiança nenhuma do povo, e não conseguiu reunir o povo a tempo. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bacre, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então aqui o Davi, por ser um homem também já experimentado em batalha, ele já sabia que quando começa uma rebelião tem que cortar o mal pela raiz, né? Então tem que ser rápido, porque se ele desse muita oportunidade para esse homem se esconder e falar com todos os povos assim, ele ia conseguir levantar um grande exército e ia dar dor de cabeça para o Davi, né? Então ele chamou Abissai, já que o Amasa não conseguiu reunir o exército. O Abissai é irmão de Joabe e ele também tinha confiança do povo, né? Então ele conseguiu reunir o exército. Amém? Então saíram atrás dele os homens de Joabe e os quereteus e os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para ir atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestia, e sobre ela um cinto com espada em seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se, ele lhe caiu. E, e disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu então. Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Santo é Deus. Então aqui o Joabe, ele não estava nada contente do Amasa ter tomado seu lugar, né? E ele aproveitou a oportunidade que ele viu que os soldados não estavam confiando nele, não estavam seguindo as ordens dele, para ele ver essa oportunidade. Ó, vou acabar com ele aqui agora e vou vencer essa missão, vou vencer esse filho de Belial, o Seba, e vou trazer a vitória para o rei Davi, e ele vai ser obrigado a me colocar novamente no meu cargo, né? Santo Deus. Então o Jobe pensou assim, e tudo que ele planejou deu certo. Amém? Então o Jobe é um homem experimentado de guerra, e ele tinha confiança dos soldados, e vai mostrar para o Davi que o Davi cometeu um erro ao colocar o Amasa no seu lugar, né? Verso 11. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que bem queira a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. Então aqui, ó, eles fizeram um levante aqui. Quem quer ficar do lado do Joabe? Quem ama Davi, vem ficar do lado do Joabe. Aí os soldados ficaram tudo do lado do Joabe, né? Verso 12. E Amasa, envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava ali parava. Então aqui, então o corpo do Amasa ensanguentado ali na estrada estava desviando a atenção do exército do rei Davi para o seu objetivo principal, que era a perseguição contra o Seba, né? Porque ele tinha que ser rápido, antes que ele entrasse em alguma cidade forte, aí ia ser mais difícil de pegar ele. Mas teve um homem sábio aqui que pegou essa distração, esse corpo ensanguentado, tirou ele do meio da estrada, colocou uma coberta sobre ele, e aí os soldados voltaram a ter o foco no objetivo principal. Na nossa vida, o adversário faz isso várias vezes, né? Nosso foco principal é entrar no céu, é a salvação das nossas almas. Mas o inimigo vem colocando várias coisas para tirar nossa atenção do objetivo principal. Ele coloca uma série
para a gente assistir. Ele coloca filmes, novelas, é, tudo que é para tirar sua atenção, o foco, que é a Bíblia Sagrada, que é os caminhos que levam à salvação, que é Jesus Cristo, que é o caminho estreito, santo é Deus. Então, não perca tempo com essas distrações, né? Deixa seu celular um pouquinho de lado e vai ler as escrituras, né? Deixa de assistir série, vai para a igreja um pouquinho, junta a sua família, faz uma oração juntos, cria esses momentos de união com a tua família, não fica distraindo com as coisas que o inimigo coloca no seu caminho, na estrada da sua vida. Tira elas do seu caminho e continua rumo à salvação. Amém? Verso 13. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicre, e passou por todas as tribos de Israel até Abel, a saber, a Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para o derribar. Então eles conseguiram cercar o Seba nessa cidade aqui e começaram a bater nos muros para tentar derrubar, invadir e pegar o Seba e acabar com a rebelião. Verso 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. Olha só, como nada é por acaso. Se o Amasa não tivesse sido morto pelo Joabe e tivesse ido liderando aquela equipe lá, essa mulher talvez não tivesse coragem de falar essa proposta. Essa mulher sábia não teria feito essa proposta. E muito provavelmente a missão seria muito mais difícil. Mas como era o Joabe, era um homem famoso de guerra do Davi, aquela mulher, ela sabia que se ela conseguisse falar com o Joabe, ela conseguiria resolver o problema, né? Se fosse o Amasa, talvez ela não teria tido essa coragem de falar, de tentar resolver o problema da cidade. Porque ela viu que eles estavam tentando entrar na cidade e que muito provavelmente iam destruir toda a cidade, achando que eles estavam em rebelião junto com Seba, né? Mas ela teve a brilhante ideia de conversar com o Joabe e de fazer uma proposta para ele. Então a Bíblia chama ela de sábia. Então sejam sábios. Se tem como você salvar a si mesmo e também salvar a sua família, seja sábio, né? Aqui é um contexto de guerra. Aqui vai ser uma forma violenta que ela vai propor, né? Para resolver, para salvar a cidade. Mas ela vai conseguir salvar a cidade toda. Mas isso aqui para nós que somos cristãos, no tempo da graça santa de Cristo, simboliza dessa maneira: que o homem sábio na sua casa, a mulher sábia, ela traz a salvação para sua casa. Como? Ensinando Cristo, porque é Cristo que nos salva, tá bom? Então o homem sábio, ele pega seus filhos e ensina a Bíblia para eles. A mulher sábia ensina a Bíblia para os seus filhos. Os homens sábios e as mulheres sábias, eles falam de Cristo no seu serviço, na faculdade, e levam a salvação ao máximo de pessoas que puder. Amém? Isso é ser sábio, tá certo? Então sejam sábios igual essa mulher. Falem a proposta que traz a salvação. Ela fez a proposta ao Joabe. E faça a proposta a todos aqueles que estão na rua, e pregar o evangelho a toda criatura. Santo é Deus. Sejam sábios e levem a salvação ao máximo de pessoas possível. Aqui chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse: Eu sou. Olha só que legal isso daqui, né? O Joabe falou: Eu sou. Aqui na minha Bíblia estava até em maiúsculo, né? Porque eu sou é o nome do nosso Deus, né? As pessoas ficam falando que o nome de Deus Yao, Yaosha, Yehoshua. Então, o nome de Deus é Eu Sou, né? A tradução para a nossa língua é Eu Sou o que sou. Então, você quer chamar o nome do nosso Deus? Eu sou. Aqui o Joabe falou: Eu sou. Eu sou o Joabe que você está perguntando. Eu sou o que vai resolver o problema. Santo Deus. Nosso Deus é aquele que resolve. É aquele que está pronto a ouvir para resolver o problema. Santo Deus. Eu sou. Então Joabe aqui se apresentou com esse nome, né? É uma simbologia. Ele está representando Deus. O nosso Deus, ele é aquele que resolve o nosso problema. Então essa mulher, ela sabia que o Joabe ia poder resolver o problema dela. Da mesma forma que nós sabemos que o nosso Deus, ele é todo poderoso para resolver os nossos problemas. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. O nosso Deus, o grande Eu Sou, ele também ouve as nossas palavras e está sempre disposto a resolver nossos problemas. Amém? Verso 18.
Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. Então ela está trazendo Joabe a memória da importância daquela cidade. Que aquela cidade era consultada para tomar decisões, né? Então é uma cidade que tinha pessoas sábias ali, que favoreceram já o rei Davi quando ele precisou, né? Verso 19: Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é madre em Israel, porque, pois, devoraria a herança do Senhor? Então, agora ela apelou mais forte ainda, né? Apelando que aquela cidade era uma herança do Senhor. Então colocou Deus na história, e dizendo que ela é fiel ao rei, e que aquela cidade lá era uma cidade consagrada a Deus, que era um povo do bem ali, né? Verso 20. Então respondeu Joabe e disse: longe de mim, que eu tal faça, que eu devore ou arruíne esta cidade. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra o Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Santo Deus. Então aqui o Joabe, ele viu a oportunidade que aquela mulher estava dando ouvidos ao que ele tinha a propor, né? Ele falou: Não, eu não quero destruir a cidade. Eu só estou procurando o rebelde, o Seba. É por causa dele que nós estamos aqui. Né? Se você trouxer ele para fora, ele vai embora, né? A gente não vai mexer com vocês. E a mulher já aproveitou essa oportunidade. Opa, pera aí que eu já vou conversar com o pessoal da cidade aqui. E daqui a pouquinho a gente tá jogando a cabeça dele por cima do muro. Tava jogando um vôlei ali com a cabeça do Seba depois. Olha só, então é um contexto de guerra isso aqui, tá bom? Então é violento, é bem violento isso daqui, tá? Mas nos contextos de hoje, da graça santa, é da forma como eu falei, né? É pregando o evangelho, é no amor, tá certo? Aqui essa mulher salvou a cidade matando um filho de Belial, um homem que estava trazendo rebelião contra o ungido de Deus, né? Então, essa época aqui era olho por olho, dente por dente, era o contexto de guerra, tá? Então, Antigo Testamento vai ter sempre esses assuntos assim fortes aqui, né? Mas no Novo Testamento também tem, né? Porque onde tem ser humano, tem guerra, tem luta, tem dificuldade, tem muita coisa ruim que acontece, né? Essas coisas só vão deixar de existir quando Jesus Cristo retornar e instalar o seu reino aqui na Terra, né? Aí não vai ter mais essas coisas, tá bom? Verso 22. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sob todo o exército de Israel, e Banaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailuda, era o chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jaerita, era oficial mor de Davi. Santo Deus. Então aqui está a lista das funções que o Davi ele sabia delegar, né? Ele sabia escolher as pessoas que iam estar do seu lado, né? Ele errou só com Amasa ali, porque ele estava nervoso com Joabe e queria punir ele, né? Mas ele viu que o Joabe era essencial no exército, porque ele dá conta. Toda a missão dada para ele é a missão cumprida, né? E foi lá, venceu o Seba, aproveitou a oportunidade da mulher sábia lá e trouxe a cabeça do Seba para o rei Davi. E aqui acaba mais este capítulo, né? Então todos aqueles que se rebelam contra o nosso Deus, contra os ungidos de Deus, eles se dão mal, porque o nosso Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Ele governa tudo do seu trono, né? Não dá para se rebelar contra ele, né? Então esse Seba, ele, filho de Belial, teve esse triste fim. Então não seja um rebelde, tá bom? A gente viu na palavra de Deus que todos os rebeldes se dão mal. Eu estava vendo aqui umas notícias, né? Tem uma moça que chama Diaba Loira. Não sei se vocês ouviram falar dessa notícia, né? Era uma moça que tinha família, ela abandonou os filhos para ir pro crime. Você acha que ia dar certo uma coisa dessa? Morreu. Foi assassinada pelos próprios companheiros, pelos amigos dela de crime, né? Não tem honra no crime. Não tem honra dos lados de Belial. Não tem honra do lado do inimigo, do adversário do diabo, o adversário das nossas almas. Não há honra quando você se afasta dos caminhos de Deus. E o triste fim acontece e chega para você, tá?
Não fica brincando com essas coisas. Se arrepende quanto é tempo, volta para os caminhos do Senhor. E ali sim, você vai ter dificuldades, vai ter lutas, sim. Todos aqui passam por lutas e provas. No mundo tereis aflições, assim falou nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você vai ter a certeza da vida eterna. Vai dormir tranquilo à noite, não vai ter ninguém te perseguindo à noite. Você não vai estar preocupado com um gangue rival. Se você enganou uma pessoa, você não vai ficar preocupado que aquela pessoa vai descobrir a verdade, vai te punir. Então, os caminhos da Bíblia Sagrada, elas nos trazem paz, tá bom? Então, leve a paz de Cristo para tua casa, se arrepende hoje e venha aos caminhos do Senhor. Aceite o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Agora, nesse momento, dobra seu joelho no chão e entrega sua vida ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vai te dar a paz e vai te libertar de todo o mal que você cometeu e de todo o mal que as pessoas estão fazendo contra você. Amém? Porque nosso Deus, Ele é justo e Ele pune aqueles que são rebeldes. Amém? Então não seja rebelde, seja um filho fiel e obediente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.